Boa tarde, Record na Hora, seja muito bem-vindo. Marco Silva diz que não se sente uma segunda escolha por parte do Benfica. Realça que, quando Rui Costa falou com ele, já estava à procura de um treinador. Não, para mim é muito simples responder a essa questão e não há problema nenhum em a fazer. E se quiser perguntar se fui a segunda ou a terceira, também não tenho problemas nenhums com isso. A primeira vez que o presidente do Benfica comunicou comigo e falámos, perguntou-me claramente se eu queria ser o treinador do Benfica, se eu estava disposto a voltar a Portugal para representar o Sport Lisboa e Benfica, e nesse momento estava à procura de treinador. E o que me foi perguntado, se estás disposto a vir, se achas que é o momento para regressares a Portugal e representares o Benfica, serás o treinador do Benfica. Portanto, quando isto acontece, quer dizer que o Benfica estava à procura de treinador e quer dizer que eu era a primeira opção para o presidente do Sport Lisboa e Benfica. Isto para mim é o mais importante. O que está para trás não me interessa, não perco tempo sequer a pensar nisso. O convite foi claro, muito aberto, e a minha resposta também foi clara. E Marco Silva garante acreditar muito que vai ser campeão no Benfica. Diz que de outra forma não estaria no clube. Sim, se eu não acreditasse não estava aqui, de certeza absoluta. Quem entra nesta casa tem que acreditar que terá que ser para ser campeão, e eu sinceramente acredito muito que eu, juntamente com a minha equipa técnica, juntamente com o grupo de jogadores que temos, que naturalmente iremos reforçar também, estamos claramente capazes de acrescentar algo ao Benfica para tornar o Benfica campeão, tornar o Benfica cada vez mais competitivo a todos os níveis, para poder depois no final ter direito àquilo que é o mais importante neste clube, poder celebrar títulos, porque todos sabemos a dificuldade que é, não vamos estar aqui a mostrar que será fácil ou não. Teremos grandes concorrentes, teremos equipas com qualidade que iremos enfrentar todas as semanas, mas o objetivo é claro, ser campeão, não querendo entrar em comparações com quem esteve aqui no passado. Como falou e bem, grandes treinadores, treinadores de grande qualidade, grupos de jogadores também de grande qualidade. As razões porque foram ou não, ou tiveram sucesso ou não me compete a mim estar a comentar, compete-me a mim olhar em frente e trazer a positividade que é importante neste momento para o Benfica, trazer a positividade e a confiança que os adeptos precisam neste momento ter na equipa de futebol do Benfica, e é para isso que aqui estou. E Marco Silva garante que treinar o Benfica é o maior desafio da carreira. Justifica essa ideia com o momento que vive na carreira e o momento do clube. A primeira é dizer que é o maior desafio da minha carreira neste momento, pelo momento da minha carreira, pelo momento que o Benfica atravessa. Eu considero este o maior desafio da minha carreira. Não quero entrar em comparações, eu disse-vos há pouco que em todos os projetos por onde eu passei eu coloco exigência máxima, mas uma grande paixão em todos os momentos, e naturalmente será assim também no Benfica, mas pela dimensão, muito pelo momento da carreira, eu considero que é o maior desafio da minha carreira. E Marco Silva admite que a parte emocional teve um grande peso na decisão de treinar o Benfica. O treinador diz ainda que quando o Benfica não ganha, o desafio é gigante. É uma realidade e não vou estar a dizer que a decisão foi difícil ou fácil, não quero entrar muito por aí. Vocês sabem a minha ligação à Premier League, não há que escondê-la. Por alguma razão estou fora do país quase 12 anos, 10 anos em Inglaterra, e é por uma razão. Claramente é um país onde me senti muito bem, é um futebol com o qual eu me identifico, que estou muito a criar e a consolidar um nome, portanto não foi uma decisão fácil. Falou do futebol português, mas mais importante, falou do Benfica, e isso para mim foi muito importante. A parte emocional teve aqui um grande peso na minha decisão, sentir que o desafio é enorme, que o desafio é grande. Quando o Benfica não ganha, o desafio é sempre maior. Quando o Benfica está a ganhar, o desafio é grande. Quando o Benfica não ganha, eu creio que seja gigante, e estamos preparados para eles. Não há nenhuma razão diferente a não ser o nome do Sport Lisboa e Benfica. Marco Silva pede aos adeptos do Benfica para estarem unidos à volta da equipa. O técnico dá mesmo o exemplo do Real Madrid para ilustrar a grandeza do Clube da Luz. Eu quero lembrar aos nossos adeptos que o Real Madrid há pouco tempo teve eleições e foram acima de 30 mil votantes, acho eu. O Benfica teve eleições há um ano, há alguns meses, e vocês sabem o número de votantes que teve o Benfica. Eu estava longe, estava fora, mas foram acima de 90 mil. E é isto que eu quero dizer aos nossos adeptos, que no momento em que não se ganham títulos ou que não foi uma época positiva, e o Presidente ontem assumiu claramente que foi uma época muito negativa para o Benfica, e eu, estando longe,
na maioria dos momentos senti os adeptos sempre com a equipa, o apoio foi constante e essa paciência em momentos importantes da temporada vão ser fundamentais novamente. E eu, quando falo em paciência, não falo em menos exigência, porque neste clube ela é natural, mas dizer-lhes a eles que esta discrepância em termos de números só demonstra a grandeza humana deste clube. E quanto mais forte e mais unido estiver o universo benfiquista, mais difícil será não sermos vitoriosos. Eu quero que eles pensem um pouco nisto, independente de gostarem mais da pessoa A, B ou C, do jogador A, B ou C, ou do treinador Marco Silva ou não. Neste momento não é muito relevante para mim, sinceramente. Eles têm que perceber que se estivermos todos unidos, nós vamos ser cada vez mais fortes. E é isto que é importante. Depois do ano negativo, não há que o esconder. Eu espero, sinceramente, e eu acredito que sim, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos tentar entusiasmar, nós vamos tentar ligar todas as peças e eu sei claramente que eles irão fazer a parte deles também para que no final da época nós possamos celebrar. E para falar deste dia 1 de Marco Silva na Luz, vamos partir para a conversa com os nossos convidados. Comigo tenho a companhia do Vítor Pinto, do Vítor Almeida Gonçalves e do Rafael Soares. Meus caros, bem-vindos de volta ao Record. Vítor Pinto, temos aqui um discurso de Marco Silva carregado de ambição, mas também de simbolismo, um pouco na linha de Mourinho. Só faltou dizer com todas as letras, eu estou no meu clube. Bem dito. Sim, mas está, ele assumiu que via muitos jogos, não disse todos, mas via muitos jogos, efetivamente. E um abraço, Filipe, um abraço para o Vítor Almeida Gonçalves, para o Rafael Soares e sobretudo para quem está com o Record na hora, com o Record em todas as horas, e dizer-te que o Marco Silva meteu emoção e meteu sentimento hoje nas intervenções. Aliás, ele diz que na sua perspectiva assinou por 3 anos, portanto já está a ver a conquista de um título. O último treinador que tinha sido contratado para treinar o Benfica disse que queria conquistar o 39 e o 40, por exemplo. Portanto, esta ambição não é uma ambição inédita naquilo que são apresentações de treinadores do Benfica. O que tem sido mais difícil é a execução. E mesmo quando houve um treinador que até conseguiu ser campeão nos últimos 7 anos e depois foi corrida à garrafada da Luz, portanto... é sempre uma situação melindrosa, exatamente. É sempre uma situação melindrosa. Depois também o Bruno Lage teve que fazer desabafos em garagens. O José Mourinho também, a seu tempo, veremos se vai ter alguma folha em branco onde vai também libertar algumas queixas, porque já o fez em algumas conferências de imprensa antes. Portanto, acima de tudo, no início, normalmente, é uma renovação da esperança. E esta esperança renovada que Marco Silva traz, eu acho que reforça um bocadinho a percepção dos benfiquistas que desta vez pode finalmente terem sido retiradas as ilações de erros que foram cometidos e as coisas vão melhorar. Nota isto, Filipe. Eu acho que nós não temos realçado isso o suficientemente, mas Marco Silva vem suceder a quem? Vem suceder a José Mourinho, ao melhor treinador português de sempre, a uma lenda dos bancos, que acabou em 3º lugar. Não conseguiu resolver o problema do Benfica. Portanto, Marco Silva é mais um que avança na trituradora de treinadores e vai tentar escapar, porque, como se costuma dizer, Filipe, o não está sempre garantido, neste caso a escutada psicológica está sempre garantida, esperará Marco Silva fugir a esse destino e levar o Benfica ao sucesso. Mas deixa-me dizer-te que, em algumas coisas que ele disse, nota-se que esteve atento, nota-se que percebe algumas das situações onde o Benfica tem que melhorar, mas há claramente aqui um plano de risco, que é um plano que passa sobretudo por rentabilizar os meios que o Benfica já tem, e isso significa que, embora existam contratações para posições específicas, não será com o recurso ao talão de cheques, não será com o recurso aos milhões, não será com o recurso ao mercado, que o Benfica, ao contrário do último verão, Filipe, vai pôr o coração dos adeptos benfiquistas a palpitar. Portanto, onde, lembrámos-nos todos, era Tiago Almada, Paulo Dybala, João Félix, Enes Moussa, pronto, Amorrá, eram nomes incríveis todos os dias e depois as coisas acabaram como acabaram. Sim. Desta vez não, a ideia é de uma forma mais estruturada e mais sustentada e levar a competitividade do Benfica, tirando partido da grande experiência de Premier League de Marco Silva, e deixo para os meus colegas falarem da questão da primeira opção ou da segunda. Depois veremos se será preciso dizer alguma coisa ou não, mas acho eu iria exatamente por aí. Vamos passar de Vítor para Vítor. Vítor Almeida Gonçalves, bem-vindo de volta ao Record na hora. O Vítor Pinto já me pregou aqui uma rasteira, porque era esta a pergunta que eu iria fazer. Ser a segunda escolha, pelos vistos, não está a ser nenhum incómodo para o Marco Silva. Vítor, não deixa de ser curiosa esta frase. Sim, boa noite a todos, um abraço ao Vítor. Boa noite, Vítor.
Eu acho que ele arrumou bem a questão, embora seja de facto incomodativo. Eu acho que é incontornável que... Tu achas que não deixa de ser, não é? Com certeza. Eu acho que... Eu disse-o aqui ontem, no Record na Hora. Eu acho que Rui Costa assumiu ali algum risco na comunicação quando admitiu que o treinador dele ia ser José Mourinho. Portanto, fica sempre essa sombra, se quiseres, mas a vida tem de continuar. José Mourinho fez a sua escolha. Rui Costa também disse que José Mourinho preferiu escolher outro projeto e o Benfica não podia, obviamente, ficar parado e a partir desse momento avançou para Marco Silva. Acho que, tal como Rui Costa ontem, hoje Marco Silva também arrumou bem a questão, embora eu acredito que vai ficar sempre um pouco essa sombra, mas arrumou bem a questão. Acho que ele quando Marco Silva diz que quando Rui Costa falou comigo estava à procura de treinador e eu senti que era a primeira opção, quando ele diz isso acho que mostra que está confortável com o processo todo. E também era difícil esconder tudo aquilo que aconteceu. Rui Costa ontem também constatou isso mesmo. Não vamos estar aqui a enganar ninguém. Agora de repente, não, Marco Silva, nós sempre quisemos Marco Silva e José Mourinho não contava para nada. Acontece muito, não é? Acontece muito. Neste caso as cartas estavam todas na mesa. Acho que era claro para todos qual é que era a intenção de Rui Costa. Não foi possível, avançou-se para esta opção. Pode-se chamar plano B ou não. O que é certo é que também podemos ver do outro lado. José Mourinho já tinha decidido há muito tempo, desde o início de maio talvez, que queria ir para o Real Madrid e, portanto, eu acho que o Benfica também teve de atuar em função disso. Penso que ele lidou bem com essa questão e virou a página. Pelo menos fez esse esforço, Marco Silva, de virar a página, de apontar para a frente. Teve um discurso ambicioso. Acho que teve um discurso ambicioso. Acho que uma das coisas que me chamou mais a atenção foi ele ter, entre aspas, mordido o isco da Liga Europa, porque Rui Costa ontem falou sobre isso. E falaremos sobre isso, Vítor. E aliás, sim. o próprio José Mourinho também, quando saiu numa das últimas conferências de imprensa, deixa esse presente, deixa esse recado, se quiser. Portanto, e Rui Costa ontem assumiu essa responsabilidade e Marco Silva hoje também. A nível de opções, daquilo que podemos esperar do Benfica, também um discurso positivo, a dizer que espera um Benfica dominador. Isto também é um pouco aquele discurso, Filipe, que os adeptos gostam de ouvir, é verdade. Todos os adeptos gostam de ouvir um treinador quando chega dizer que quer praticar um futebol dominador e positivo. Mas quem assume o Benfica não pode dizer outra coisa, não é? Exatamente, a conclusão é mesmo essa. Não estávamos à espera de ouvir... Naturalmente. Agora deixem-me ser aqui um pouco provocador. Não estávamos à espera de ouvir Marco Silva dizer que ia jogar a José Mourinho, não é? Não íamos estar à espera disso. Porque de facto a imagem, estou a exagerar, obviamente. Claro. José Mourinho teve os seus momentos, acho que teve uma primeira parte da época especialmente difícil, mas na segunda metade da época o Benfica já jogou um futebol, aliás, foi ganhar a Alvalade a jogar muito bem e terminou a época a jogar bem, só que muito irregular e foi penalizado por isso. Acho que Marco Silva virou bem a página, acho que situou bem aqui uma data de questões, nomeadamente a questão também do reforço do plantel, da necessidade dos perfis que ele está à procura também, e portanto acho que está bem posicionado. Foi um bom ano zero, um bom momento zero, se quiseres, aliás, para este primeiro ano de contrato, e eu gostei especialmente do final da intervenção de Marco Silva. As duas mensagens, que pedem-lhe uma mensagem para os adeptos e ele deixa duas, porque eu acho que essa tem alguma carga simbólica, quando ele diz, assume que é o maior desafio da carreira, pelo lado dele, porque abandona a Premier League, e pelo momento do Benfica, e depois a comparação que ele faz ao Real Madrid, que assim é um grande piscar do olho aos adeptos do Benfica, e que tem grande significado também. Mas deixa-me pegar nessa frase, que é uma das várias interessantes e com o impacto que Marco Silva proferiu na apresentação de hoje, Rafael. Marco Silva diz que este é o maior desafio da sua carreira. Isto não fere um bocadinho os ouvidos aos sportinguistas? Boa tarde. Eu acho que os adeptos sportinguistas... A verdade é que Marco Silva não foi um treinador muito consensual no Sporting. Num período conturbado, eu acho que esse desafio era bastante complicado. Ganhou uma taça numa época, mesmo assim. Sim, acho que esse era um desafio bastante complicado na carreira de Marco Silva. O Sporting ainda não era um clube, ainda estava durante o jejum de campeonatos, tinha 21 segundo lugar com Leonardo Jardim, mas 14, ainda assim 15, ainda parecia estar um bocadinho atrás dos dois rivais.
E talvez esse fosse o maior desafio da carreira do Marco na altura, até porque era um treinador em ascensão, tinha treinado o Estoril e feito um ótimo trabalho. Eu acho que ainda hoje é o melhor trabalho da carreira do Marco Silva, a subida e depois a época excepcional que fez na Primeira Liga. Mas acho que este é um grande desafio também para Marco Silva, porque o Benfica, a verdade é essa, é um clube que vive em pressão constante, é um clube que não vence o Campeonato Nacional há bastante tempo, quando olhamos para a grandeza e as obrigações do Benfica, e a verdade é que sai do conforto da Premier League, porque se Marco Silva quisesse manter-se na Premier League, manter-se-ia no Fulham, com menos pressão do que aquela que existe no Benfica. Portanto, eu consigo perceber muito bem aquilo que Marco Silva diz, tratando-se até do clube de coração, isso o Marco Silva não escondeu, mas acho que foi, numa primeira análise, para depois irmos por tópicos, acho que foi uma comunicação concisa, frontal. Muitas vezes acho que se confunde boa comunicação com atirar foguetes e apanhar as canas. Acho que Marco Silva não precisou de nada disso, soube proteger-se muito bem dos temas, soube, como o Vítor disse, deixar o tema do Real Madrid para trás, deixar José Mourinho para trás. Portanto, numa primeira análise foi uma comunicação concisa, frontal e pareceu-me honesta, e acho que esse é o primeiro caminho para conquistar. Muito bem, Rafael. Marco Silva diz que qualquer treinador tem o lugar em risco se falhar os objetivos para a época. O novo treinador do Benfica realça que assinou o contrato por 2 anos, mas o objetivo passa por ficar 3. Lugar em risco, qualquer treinador tem um lugar em risco. Isso a mim, sinceramente, preocupa muito pouco, ou quase nada. Quando eu decidi envergar por esta carreira, seja a que nível for, seja em que clube estiver, seja em que divisão estiver, seja em que país estiver, o treinador de futebol está sempre em risco. E isso, para mim, é algo com quem eu convivo claramente muito bem. É óbvio que e vocês vão perceber isso, já percebiam na altura, vão perceber, se acompanharam a minha carreira também vão perceber. O meu estado de espírito é diferente, não sou muito de esconder emoções, mas sou equilibrado o suficiente para perceber que esse é o destino de qualquer treinador. Eu costumo dizer que assinei 3 anos com o Benfica, eu percebo que são 2, mas para mim são 3 anos com o Benfica, porque esse é o meu grande objetivo, conseguir ficar no Benfica 3 anos, trazer alegrias a estes adeptos e a todos os simpatizantes do Benfica, e esse é o meu grande objetivo. E Marco Silva assume que conquistar a Liga Europa é um dos objetivos do Benfica na próxima época. O treinador diz que a dimensão do clube obriga a isso. Eu consigo dizer aos benfiquistas, mas primeiro quero-lhes dizer que o primeiro passo terá que ser conseguido, que é estar na fase de grupos. Esse é o primeiro passo. Nós vamos ter uma pré-época atípica, nunca servirá de desculpa, seja com o número de jogadores que estão no Mundial, seja com o começo mais cedo da pré-temporada, nunca será desculpa, mas teremos um objetivo claro, com os 6 jogos que temos para disputar para poder estar na fase de grupos, e assim, estando lá, olhando para aquilo que é a dimensão da Liga Europa e a dimensão do Sport Lisboa e Benfica e a dimensão dos clubes, e teremos que olhar bem para lá, estão lá grandes clubes também, o Benfica tem que ser um candidato, e sem dúvida, concordo plenamente, nem sequer foi necessário ter esta conversa com o Presidente, quando percebi ontem aquilo que foi a comunicação. Estamos claramente de acordo nesse aspecto. A dimensão do Benfica a isso obriga, mas obriga em primeiro lugar a ser capazes de ter uma pré-época capaz de organização, para estarmos preparados para o primeiro jogo e depois, sim, após os primeiros 6 jogos, poder estar na fase de grupos e redefinir objetivos que passam por ser candidatos, sem dúvida. Ninguém está aqui a dizer que vamos ganhar a Liga Europa, mas teremos que ambicionar estar e poder chegar a Frankfurt. Marco Silva a recordar a dimensão do Benfica a fazer esse sublinhado. Vítor Pinto, parece-te entusiasmante este discurso de Marco Silva? Vamos olhar também para a forma, porque estamos a viver um Benfica, ou a ver um Benfica, que atravessa, digamos, uma escassez de títulos. Isto parece ao contrário dos tempos de Mário Wilson. Quem vem para o Benfica agora arrisca-se a não ser campeão. Sim, mas o Marco Silva não vai trazer um elixir de beijinhos para motivar os jogadores e os sócios, porque agora a realidade do Benfica é diferente. Não se vivem os tempos que os benfiquistas chamam o Vietnã da Luz e outras alturas muito mais difíceis. Portanto, o Benfica é capaz de investir 100 milhões de euros no mercado, é capaz de ter uma dimensão comercial e financeira que lhe permite dizer que, mesmo não estando na Liga dos Campeões, Filipe Dias, isso não vai coartar o investimento, ou pelo menos os ajustes que vão ser feitos ao plantel. Veremos até que ponto. Obviamente que não pode gastar outra vez 100 milhões de euros, mas é importante esta mensagem que também foi dada por Rui Costa. E nota isto, o próprio Marco Silva, da sua experiência num grande clube em Portugal ao serviço do Sporting, muito sui generis, temos que reconhecer, mas já passou pela sensação amarga de ficar em terceiro lugar no campeonato ao serviço do Sporting. Portanto, no Benfica, ele tem, em primeiro lugar, com ambição, mas mostrou consciência da realidade.
concordou com o Presidente que que tinha sido uma época muito negativa para o Benfica e realçou a questão de ser um grande desafio também pelo momento do Benfica. Portanto, ele sabe que não vai encontrar um Benfica em mar de rosas. Por isto é que é muito curioso percebermos, por exemplo, que o presidente do Benfica, em exercício, Rui Costa, não tinha ficado desiludido com José Mourinho. Tanto até realçou, não ficou desiludido de forma nenhuma, tanto que até propôs a renovação. Portanto, obviamente que o Marco Silva não quer encher as medidas ao presidente e ficar em terceiro na mesma. Mas há aqui um desafio servido a Marco Silva, mas com consciência do que vem encontrar. Portanto, não há unicórnios, não há borboletas, não há arco-íris. Há muito trabalho para fazer e há que agarrar em jogadores. E ele hoje atravessou-se pelo Marco Silva, atravessou-se pelo Sudakov, também como o Record também tinha anunciado, e em manchete, mas nota isto, é um desafio grande. E ele nas suas ideias, e usa o Smith Rowe no Fulham para essas funções, de facto encaixa um jogador como o Sudakov, mas é um jogador que tem que dar rendimento. E a questão é pensar, e muitos benfiquistas pensam e refletem sobre isso, porque é que muitas oportunidades que teve o Sudakov não deu esse rendimento. Portanto, Marco Silva vai dar a oportunidade a Sudakov e a outros Sudakovs do plantel, mas caberá aos jogadores também darem a devida resposta. E essa é um pouco a medida do sucesso que o Benfica vai ter. Não é tanto, neste momento, a promessa da ambição, será isso sim a certeza das soluções forem encontradas, e não é tanto agora perceber que praticamente todos os jogadores que não deram chute direito agora são grandes apostas em 2026, 2027, e Marco Silva confia em todos. Claro que confia em todos, mas essa confiança vai ter que ser retribuída e, por exemplo, ficámos a saber hoje que, efetivamente, Marco Silva não está a pensar em Leandro Barreiro ou qualquer invenção dessa ordem para jogar na ligação entre o meio-campo e o ataque, mas acredita que Sudakov diz? Ou Rafa. E ele hoje dirigiu-se mais a Sudakov dizendo Hoje é isso? que Sudakov sim. Um jogador com o perfil de Sudakov e entra nas equipas dele, por isso, olhando à forma também como o Fulham Não, o que eu estava a dizer é que o estrutura... Rafa pode perder espaço com isso. Não, isso perde de certeza porque é um jogador diferente. Como primeira opção para jogar por corredor central. Mas o Benfica está tão carente também de jogadores para as alas que o Rafa que ainda traz espaço, e vamos ver se com o trabalho, se com o rendimento, porque a situação de contexto do Sudakov não mudou. Infelizmente, todos os dias, ainda estávamos a ouvir o nosso Major-General antes de entrarmos para o Record na Hora, são às centenas de drones a voar para um lado e para o outro e a arrebentarem com tudo de um lado e do outro. Portanto, as questões de contexto que também limitaram o Sudakov não se alteraram. Há aqui enormes desafios que se colocam ao treinador do Benfica, mas digo-te, sem dúvida nenhuma, para início de conversa, foi uma entrada em cena positiva, e acho mesmo que a cereja no cimo do bolo foi ter sido ele a puxar o Real Madrid à conversa. Rafael, tiveste essa intervenção, vamos ter menos Rafa, estás à espera de menos Rafa com Marco Silva ao comando? Eu acho que Rafa vai obrigatoriamente precisar de ter espaço no plantel, porque é um dos jogadores com o salário mais avultado do Benfica, chegou em janeiro, é um jogador com um estatuto relativamente importante, mas não me admirava que Sudakov ganhasse espaço, de facto, e o Record escreveu isso há pouco tempo, e de facto é um jogador que encaixa no perfil do tipo de jogador que o Marco Silva tem utilizado na posição atrás do ponta de lança. Eu acho, obviamente, que há questões a fazer, no caso de Sudakov, sobretudo como é que está a componente psicológica do jogador, mas eu não consigo inocentar o anterior treinador do Benfica, José Mourinho, na questão Sudakov também, porque eu lembro-me da posição em que jogou Sudakov durante grande parte da época, a jogar a partir da esquerda, não é a sua posição de raiz, e curiosamente, no melhor momento em que Sudakov estava a atravessar no Benfica, apareceu Rafa, e Rafa foi titular, e se calhar foram 6 meses de enorme sucesso de Rafa no Benfica, porque a verdade é que, conto bem pelos dedos das mãos, as boas exibições que Rafa fez no Benfica, e que se calhar se fosse Sudakov, era rasgada a torto e a direito. Portanto, há essa dúvida da componente psicológica do jogador, mas eu acho que em termos de perfil encaixa de facto naquilo que Marco Silva pretende, e hoje o treinador do Benfica veio a testar essa tese, e acho que a qualidade está lá, porque eu acho que se fez muitas vezes que tirava-se o Sudakov e o Benfica ia começar a carburar de forma super entusiasmante, e a verdade é que isso não aconteceu. Portanto, é um dos jogadores pelos quais tenho maior expectativa. E vamos ver se o plantel do Benfica é a catástrofe que muitas vezes pareceu quando ouvimos José Mourinho falar.
Vitor, vamos voltar aqui a falar do risco. O Marco Silva tinha sido Portugal em 2015, está de volta 11 anos depois, teve praticamente uma década em Inglaterra, onde ele fez questão de dizer que estava muito bem e adaptado, estava na melhor liga doméstica do mundo. E claro que o Benfica é sempre o Benfica, mas ele está a arriscar muito ao vir para este Benfica. Eu acho que sim, ele tem consciência disso e assumiu, claramente, sem rodeios. Ele, quando diz que foi uma decisão difícil, não diz só por dizer. Ele tinha o seu espaço na Premier League, tinha um convite para renovar, que recusou. Sim. Nós até já chegamos a dizer aqui nos nossos programas que Marco Silva foi de todas as partes do processo aquele que se portou melhor. Ele recebeu uma proposta e, vejam lá, respondeu. Fizemos várias referências a isso, vocês fizeram, sim. Respondeu à proposta e disse que não e escolheu a próxima etapa da carreira. É um passo arriscado, concordo, mas eu também acho que Marco Silva quis colocar-se este desafio, porque para ele seria muito confortável continuar na Premier League, naquele patamar. Eu penso que ele estava preparado para mais na Premier League. Nós sabemos como é que estas coisas do mercado funcionam e ouvimos o nome dele ser associado, por exemplo, ao Chelsea. Não sei se estaria para esse passo, mas foi associado também ao Milan, por exemplo. Eu acho que ele já estava preparado para trabalhar num patamar acima na Premier League, mas seria muito confortável para ele continuar no Fulham, onde é adorado, onde já tem um longo percurso. Já mostrou serviço no Watford, no Everton. Mas eu penso que ele quis comprar este desafio do Benfica, que é de facto o maior desafio da carreira dele. Não é comparável. E a tua pergunta também é nesse sentido, Filipe, a experiência dele no Sporting não é comparável. Não tem nada a ver. E não tem a ver aqui com a dimensão dos clubes. É o contexto, não é misturar as coisas. Certo. São contextos completamente diferentes. Correto. Quem tem boa memória e que se recorda, como tu te recordas, do que era o Sporting de 14, 15... Não tem nada a ver com o Sporting atual. E aí, Vítor, ele tinha de aceitar ir para o Sporting. Ele estava no Estoril, ele não tinha portas para ir. Era uma boa proposta também, foi subir na carreira, mas ele depois no Sporting teve Nani, é verdade, mas teve um plantel onde tinha Naby Sarr, com todo o respeito pelos jogadores. Sim. Naby Sarr, Slavchev, Rami Rabia, enfim... Sim. Podia continuar por aqui fora. Chicabala, Chicabala, que era o jogador mais de Bruno de Carvalho do que propriamente dele, e por isso é que quase não jogou. Só fez um jogo, sim. São coisas completamente diferentes. Ele sai de Portugal, e foi muito maltratado, deixa-me dizer-te isto, acho que cabe aqui também neste espaço lembrar isso. Marco Silva foi muito maltratado por Bruno de Carvalho, pelo Sporting de Bruno de Carvalho. Ele foi despedido, ou tentaram despedi-lo por justa causa, naquele episódio rocambolesco do fato de treino, que simplesmente ridículo esse momento. E, portanto, Marco Silva, quando sai do Sporting, é campeão na Grécia e faz um trajeto a pulso. O Marco Silva tem muito mérito. Eu gosto muito do trabalho que ele tem feito, porque vejo que é treinador, tem ideias próprias, que se conseguiu impor pelas suas ideias e não só pela entourage dele, porque muitas vezes há esta tentação quando se tem um empresário forte, de que o empresário faz a carreira, mas não, foi Marco Silva que fez a carreira dele e tem todo o mérito nisso. Portanto, respondendo mais uma vez à tua pergunta, acho que sim, que é um risco. Acho que é um risco elevado, porque se falhar no Benfica, isso tem um custo diferente de falhar no Fulham, completamente diferente. Mas acho que Marco Silva está preparado para este passo. E achaste entusiasmante o discurso de Marco Silva, na ótica do adepto? Não achei entusiasmante no sentido de o ver a vender gato por lebre. Eu acho que ele não vendeu ilusões. Entusiasmante não a esse nível. Acho que Marco Silva não quis vender ilusões. Nem vendeu cascóis. Portanto, ele até disse, exato, não disse que não se diz não ao Benfica, por exemplo. Ele foi muito realista em relação àquilo que vai encontrar no Benfica. Quando ele diz que é o maior desafio da carreira, não só por ele, pela forma como ele sai de Inglaterra, onde estava numa posição muito cómoda, mas por aquilo que vai encontrar no Benfica, e é disso que estamos aqui a falar. O Benfica não é campeão já há algum tempo. Fica de fora da Liga dos Campeões pela primeira vez em muitas épocas, o que também tem o seu custo. Pode permitir ao Benfica fazer um reset e reconstruir o projeto, mas Marco Silva tem muito trabalho para fazer. Ele teve um discurso
interessante quando fala da Liga Europa, por exemplo, quando assume que quer ser campeão, mas não vendeu ilusões. Sim. Há muito trabalho para fazer e sobretudo, na construção do plantel, como estávamos a falar. Mas o treinador do Benfica, Vítor, disse mais. Marco Silva não promete que não vá falar de arbitragens. Admite mesmo que, em certos momentos da carreira, já pagou multas pelo que disse e que está ali para defender o Benfica. É uma boa pergunta, mas eu não lhe sei dizer como é que vou reagir momento a momento. O futebol é muito competitivo, tem muito de emotivo também. É óbvio que eu, como treinador do Sport Lisboa Benfica, terei que ter o controle emocional e a postura que existe, este lugar, tão simples como isso, mas não vos garanto que vai ser sempre brilhante da minha parte. Isso vos garanto, isto faz parte. Eu venho de uma cultura, nos últimos 12 anos, diferente, e mesmo naquela cultura eu algumas vezes pisei o risco. Basta vocês fecharem o filme atrás e perceberem algumas multas que eu tive que pagar. Portanto, é sinal que eu não fui sempre perfeito e vos garanto que não serei sempre perfeito nesse aspecto. Eu estou aqui para defender o Benfica, para treinar o Benfica e para defender o Benfica dentro daquilo que são os limites, e é isso que irei fazer. Não sou um grande fã e não vos vou já dizer aqui que irei falar todas as semanas de arbitragem. Não sou um grande fã, sinceramente. No princípio da minha carreira optei por não o fazer a maioria das vezes. Com o andamento da carruagem, com o passar dos anos, fui falando muito mais do que aquilo que queria, mas não é o meu ponto de partida de todo. O que eu sei é que se nós formos mais fortes dentro do campo, com erros ou sem erros, será mais difícil o Benfica não ser vitorioso. Isso é o que me importa neste momento, mas naturalmente, se houver algum momento que eu terei que falar, irei falar, mas sinceramente, eu espero de mim, isto é uma exigência que eu coloco a mim mesmo, que seja dentro dos limites, que seja capaz de agregar algo não só ao Sport Lisboa e Benfica, mas também ao futebol português. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Espero não errar em todo este processo, nesse aspecto comunicacional, nesse aspecto de liderança, nesse aspecto de relacionamento com todos os agentes em relação à arbitragem, que é o que me está a perguntar. Sinceramente espero, mas não prometo. Mas é um objetivo meu, sem dúvida. E Vítor Pinto, Marco Silva tem este ar e tom sóbrio, mas não está propriamente a entrar passa a expressão, de pantufas nesta questão da arbitragem. Está até alinhado com aquilo que disse Rui Costa. Olha, muito mal seria se o treinador do Benfica entrasse e permitisse que lhe colocassem o cognome de Manso Silva. Portanto, ele não vai ser Manso Silva, é Marco Silva, e até na Premier League, onde eles ficam todos escandalizados com isso. Já estás a fazer títulos, Vítor. Já estás a fazer títulos. Não é Manso Silva, de certeza, mas como o David Novo não está a trabalhar, vou-me safar deste. Pronto, não é Manso Silva. E já mostrou a Inglaterra que não é Manso Silva, porque quer, só esta época, quer contra o Man United, quer contra o Bournemouth, claramente Marco Silva, por atuações de vídeo-arbitragem, por questionar atuações de árbitros, fez ouvir a sua voz e foi, inclusivamente, teve um processo por má conduta por parte da Premier League. Há uma coisa que o Marco Silva, se calhar também muito pelo sentimento benfiquista, ao acompanhar os jogos do Benfica, se calhar com mais cuidado do que acompanharia os outros, ou fazer um esforço maior para acompanhar os jogos do Benfica, o Filipe também via o que nós víamos. Independentemente de nós brincarmos com a Liga Rola, e termos consciência que até foi José Mourinho que alimentou essa situação da Liga Rola. Ainda ouvimos no discurso de 1 de março a dizer que não queria jogar 2 campeonatos ao mesmo tempo, portanto não queria ser campeão da Liga Rola e ficar em terceiro no campeonato normal. A verdade é que existiram situações de bradar aos céus. E não indo mais longe, porque isso é usado de uma forma emblemática pelo Benfica, os 2 jogos dirigidos pelo Gustavo Correia, quer o Benfica Casa Pia, quer o Famalicão Benfica, os 2 jogos em que Mário Jorge Branco é castigado, curiosamente, e só nesses jogos o Benfica tem penalização pontual que dava para ficar em segundo lugar e ir à Liga dos Campeões. Portanto, tendo em conta que isso está a passar, e já não vou recuar para aquilo que o Benfica disse desde a final do Jamor, prometendo inclusivamente que um Dream Team jurídico de um gabinete de Madrid iria apresentar queixas à FIFA, ao UEFA e ao IFAB, e depois não se viu nada disso. Mas já não recuando tanto, o Marco Silva tem noção de que existem queixas que o Benfica vem consistentemente apresentando e que lhe podem ir bater à porta. Por isso, já avisou que não vai ser Manso Silva e, quando for preciso, vai vincar, vai erguer a sua voz e vai vincar a sua visão no sentido de defender o Benfica quando for necessário. Rafael, também aqui Marco Silva a mostrar ao que vem, alinhado com Rui Costa. O que é que te parece este aviso, vamos chamar-lhe assim, quase, treinador do Benfica? Eu acho que há uma frase forte neste tema, que é quando diz: estou aqui para treinar e defender
o Benfica. Também diz que não irá falar, ou tentará não falar todas as semanas de arbitragem. Se não falar todas as semanas de arbitragem já é um upgrade em relação a José Mourinho, porque de facto ouvíamos todas as semanas conversas sobre arbitragem. Foi sincero ao dizer que de facto não é um santo, porque de facto no Fulham foi suspenso algumas vezes e com multas pesadas. O que multas pesadas é difícil em Portugal quando se fala de arbitragem. Eu não tenho problemas que, não gostando, não tenho problemas que os treinadores comentem arbitragem. Acho que cada um é livre de analisar o jogo sob o ângulo que pretende. O problema é quando se extravasam algumas linhas e acho que na temporada passada foram ultrapassadas várias linhas quando se colocou a seriedade das pessoas em causa. Porque uma coisa é dizer o Benfica foi prejudicado neste jogo, outra coisa é tentar passar uma mensagem que o Benfica foi prejudicado deliberadamente neste jogo. E isso aconteceu muitas vezes. Eu ouvi José Mourinho dizer que João Pinheiro expulsou Otamendi porque é um campeão do mundo e se calhar dá-lhe jeito para a carreira. Ouvi dizer que é um milagre o Benfica ganhar alguma coisa em Portugal, numa clara alusão às arbitragens. Portanto, acho que temos de separar aqui um bocadinho as linhas. Em Inglaterra também são mais duros com estas questões das arbitragens. Mas se Marco Silva quiser comentar a arbitragem, o árbitro teve muito bem, teve muito mal, à vontade, felizes da vida, embora eu acho que um treinador como do Benfica, Sporting ou Porto deve ter algum recato quando fala das arbitragens, quando perde pontos contra um Tondela da vida, um Arouca da vida, com todo o respeito por esses clubes, porque a diferença é tão grande que não se pode explicar maus resultados com arbitragens. Outra coisa é colocar a seriedade das pessoas em causa e isso aconteceu muitas vezes na temporada passada. Peter, o que é que te parece este estilo de Marco Silva que aparece em punhos de renda e promete, se for preciso, passa a expressão, calçar as luvas de boxe? Sim, acho que foi ponderado. Prometeu que não vai ser um menino de couro, que não vai ser sonso, que não vai ser manso, como dizia o Vítor, e ainda bem, eu prefiro... mais uma vez que um treinador que coloca as cartas na mesa do que aquele que vem dizer eu não falo de arbitragem, né? E depois, quando dá jeito, já falo de arbitragem. Eu não gosto de falar, mas... Esse é um dos clássicos do nosso campeonato e do nosso futebol. Eu não queria falar... Mas também não é exclusivo do nosso futebol. Mas quantas vezes é que eu... não falo de arbitragem, não vale a pena. Vocês sabem que eu não falo de arbitragem? Exato, mas na primeira oportunidade lá estamos nós a falar de arbitragem. Acho que foi ponderado e eu compreendo, acho que os treinadores têm todo o direito a emitir as suas opiniões, desde que o façam dentro dos limites, e o Marco Silva também remeteu para aí. Se queres te diga, parece-me que Marco Silva vai falar menos de arbitragem do que José Mourinho falava. Eu tenho uma opinião que é muito própria. Eu acho que José Mourinho, uma das razões porque Florentino quer tanto José Mourinho, é porque eu acho que Florentino sente que José Mourinho pode ser um aliado muito importante na batalha que tem para travar pela arbitragem em Espanha. É um cavalo de batalha e tem sido o Real Madrid, e José Mourinho nesse aspecto é excelente porque ele é muito... ele sabe muito bem manobrar com essa parte da comunicação. Mas, Vítor, sem querer interromper o teu raciocínio, mas Marco Silva também está aqui a pôr-se como um aliado de Rui Costa, ou não? Claro que sim, claro que continua. Sim. Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Acho que não vai ser tão impositivo sobre a arbitragem como era José Mourinho, mas vamos esperar para ver. Quando se fala, por exemplo, do jogo de Famalicão, que foi um jogo que eu vi com especial atenção e é um jogo que contraria-me profundamente continuar a ouvir Rui Costa falar do jogo de Famalicão, porque o capitão do Benfica, nesse jogo, foi expulso por culpa própria. De uma vez por todas, acabe-se com este mito. O Benfica não ganha na primeira parte. Não ganha em Famalicão porque tinha o jogo perfeitamente controlado, podia ter chegado ao fim da primeira parte a ganhar, e depois no início da segunda parte o Otamendi é expulso e José Mourinho vai para as trincheiras. Portanto, quer dizer, a culpa não é do Gustavo Correia neste jogo. Portanto, acho que, virando a página, acho que o Benfica, na parte final da época, eu compreendo que estava muita coisa em jogo, nomeadamente o acesso à Liga dos Campeões, usou e abusou do discurso contra a arbitragem, admito que tenha razões de queixa, mas eu percebo estou mais do lado do discurso de Marco Silva, ou seja, se tiver que falar, vou falar, e também não estou à espera que venha um menino de cor, como eu disse. Acho que quando tiver que bater, entre aspas, acho que
Se tiver que sentir que tem que o fazer, que o faça. Se calhar o José Mourinho deixou nos relatórios dicas, porque foi noticiado que Mourinho deixou relatórios. Pode também ter ficado neste Mas tempo. Vítor Pinto, acreditas nesta ideia do Vítor Almeida Gonçalves que não vai haver tanto ruído como havia com Mourinho? Acho que há uma Calhar diferença. surpreendeu um Eu bocadinho disse esta isso- frase do Marco Silva. Não, eu fiquei surpreendido, confesso. Não nesta perspectiva, eu falei nisso antes, porque há uma grande diferença entre momentos em que é necessário dar um murro na mesa, exigir respeito e marcar posição, e então nesses momentos, até porque não há aquele ruído permanente, essa voz pode fazer a diferença, pode ter impacto, do que viveres num clima de guerrilha semanal. Quando tens José Mourinho, não é novidade nenhuma, era assim no Fenerbahçe, era assim na Roma, foi assim no Tottenham, foi assim noutros clubes por onde passou, Claro. olha no Real Madrid, por exemplo. Porquê? Portanto, era no Ficou Real Madrid famosa, também. ficou. Era no Real Madrid também. Portanto, com o José Mourinho, compras um treinador, e se fosse para falar disso, compras um treinador que toda a gente se lembra que na apresentação do Benfica diz é que a equipa não morde. Portanto, como é que é? Agressividade defensiva, tem é que morder. E entra o treinador, porque depois parece que é tudo igual, e diz, não, identidade dominadora. Não é agressividade e morder lá atrás. Isso também há de acontecer, mas o importante são outras coisas. Portanto, e neste aspecto, quando compras José Mourinho, compras um treinador excepcional, mas já sabes que vais ter um ambiente de guerrilha a partir do momento que as coisas corram mal. Aliás, como te lembras, logo ao segundo jogo, logo ao primeiro jogo que perdeu pontos foi com o Rio Ave para o campeonato no acerto de calendário, foi logo um 31 que supostamente o árbitro permitiu que o guarda-redes do Rio Ave demorasse nas reposições, foi logo ao primeiro jogo que perdeu pontos. Portanto, e é isto. Quando se tem José Mourinho já sabe que é assim. Aliás, ele referia semanalmente a essas questões, algumas vezes com razão, outras sem, outras manipulando, obviamente, as situações onde tinha razões de queixa e desvalorizando outras, onde o Benfica se calhar não tinha tanto que se queixar, mas no final de contas também depois encontrando aquela segunda liga, a tal liga alternativa, que ele dizia que só queria jogar uma, que era a tal liga que supostamente levava a que toda a gente se convencesse que o Benfica devia ser campeão, porque na Liga Rola foi efetivamente campeão. E isto com situações como a de Braga, onde, apesar de eu entender que aquele lance que é marcado de falta tem muito que se lhe diga, porque o jogador de Braga tem o braço levantado, passemos à frente, mas onde genericamente foi considerado que havia claramente uma falta no tal golo que daria ao 3-2, e o José Mourinho chegou à conferência e não só disse que ganhou 3-2 e insistiu que ganhou 3-2, como inclusivamente instigou o Rui Costa a ter que tomar posição pública. Quem tem José Mourinho já sabe que é esse o caminho. Com Marco Silva será seguramente um treinador capaz de defender o Benfica quando for preciso, exigir respeito quando for preciso, mas que não se vai dispersar e desgastar em guerrilhas semanais que acabam por ser as tais guerrilhas de Alecrim e Manjerona, que depois acabam por não produzir efeito. Muito bem, vamos continuar a falar do Benfica, porque Rui Costa lembra a conferência de José Mourinho depois do último jogo do campeonato, na qual o técnico disse que havia 99,9% de hipóteses de ficar no Benfica. O presidente do clube garante que também foi essa a informação que Mourinho lhe passou nesse dia. Basta lembrar a última conferência de imprensa de José Mourinho, a qual ele vos disse que tinha 99% de hipóteses de ficar no Benfica, porque do Benfica tinha uma proposta firme e boa, e do Real Madrid não tinha tido nada. Portanto, nós não fizemos uma proposta porque havia a questão Real Madrid, ou deixar de haver a questão Real Madrid. E também vamos pôr de parte aquela situação que o Rui Costa apresentou, o Rui Costa, neste caso o Benfica, apresentou uma proposta a José Mourinho, porque sabia que o José Mourinho ia para o Real Madrid, como tanto ouvi na nossa comunicação social, porque se vocês se lembrarem também, a primeira vez que me é perguntado se José Mourinho continua no Benfica é no sentido inverso. É a seguir ao jogo do Casa Pia, onde me é perguntado se eu continuaria com José Mourinho. E naquela semana, pós-Casa Pia, pós o empate de Casa Pia, antes do jogo de Alvalade, eu assumi que Mourinho era o meu treinador no ano seguinte. E, portanto, quando apresentei a proposta a José Mourinho, era na convicção e na esperança que pudesse ser aceito e continuasse no Benfica. E Rui Costa diz que assim que Marco Silva se mostrou disponível para ser o próximo treinador do Benfica, a opção ficou logo definida. O presidente do Clube da Luz realça ainda que Marco Silva sabe que só vai para o Benfica porque José Mourinho quis sair para o Real Madrid. Não, olha, deixa-me não vou estar aqui, nem posso esconder uma situação dessas, nem o Marco está longe dessa tomada de decisão. Evidentemente, se nós apresentarmos uma proposta de renovação a José Mourinho, Marco Silva só chega ao Benfica porque José Mourinho não ficou no Benfica, isso é uma coisa óbvia.
Não é uma coisa que seja para esconder. Em relação àquilo a todos os nomes que foram falados na imprensa de possíveis treinadores para o Benfica, deixem-me dizer uma coisa muito clara, muito transparente. Em Portugal gosta-se muito desta questão de é a primeira escolha, é a segunda escolha, é a terceira escolha. É uma discussão corrente em Portugal quando se escolhe um treinador. Mas não há nenhum clube desta dimensão que não faça uma shortlist de treinadores possíveis ou não possíveis para o seu clube. E, portanto, eu não vou estar aqui a falar em nomes que foram contactados ou deixaram de ser contactados, ou que foram oferecidos ao Benfica ou deixaram de ser oferecidos ao Benfica, porque vou-vos dizer claramente que assim que Marco Silva se mostrou disponível para o Benfica e com vontade de vir treinar o Benfica, o nosso foco foi unicamente Marco Silva. E Rafael de Rui Costa não nega que havia outras opções em cima da mesa. Sim, eu acho que é um bocadinho sobrevalorizado o tema do Marco Silva, se é a primeira opção, a segunda opção, a terceira opção. Isso é a vida dos treinadores. Os treinadores estão mais do que habituados a saberem que os clubes podem idealizar alguns treinadores para o cargo. O caso do Benfica é flagrante. E Rui Costa não tem muito como fugir, apresentando a renovação a José Mourinho. Marco Silva sabe que José Mourinho seria sempre o treinador do Benfica. Aliás, José Mourinho tinha mais um ano de contrato, independentemente das discussões sobre renovações de contrato. Senão, o Rui Borges também é a segunda opção no Sporting, porque o Rui Borges só é treinador do Sporting porque o Ruben Amorim foi para o Manchester United. E o próprio Ruben Amorim, Frederico Varandas, chegou a dizer que falou com muitos treinadores antes do Ruben Amorim. Lembro-me de falar do Quique Setien, pelo menos. Havia mais um treinador estrangeiro, agora não me lembro, mas lembro-me que Varandas falou com treinadores antes de Ruben Amorim chegar. E não é por isso que Ruben Amorim não foi bem sucedido. Agora a questão, Rui Costa optou precisamente por esse discurso. Ao vender a ideia, nós queríamos muito o Mourinho, mas apareceu o Real Madrid, o que é que se há de fazer? E diz que a proposta de renovação não foi apresentada por causa do interesse do Real Madrid. Rui Costa era a única pessoa na galáxia que não sabia do interesse do Real Madrid em José Mourinho naquela altura. O Vítor Pinto já se está a rir. E, aliás, Rui Costa ontem nunca conseguiu explicar porque é que aquele foi o timing da renovação. Porque é que não foi só no final da época, porque é que foi naquele timing é que aparece a renovação depois do Benfica perder o segundo lugar. De resto, eu acho que Rui Costa até tentou chutar para José Mourinho aquilo que José Mourinho disse, e bem, a questão dos 99% de possibilidade de ficar no Benfica. Eu comecei a acreditar em milagres desde essa frase, porque o José Mourinho, aquele 1%, José Mourinho acabou mesmo por sair do Benfica. Também a frase do quem é o treinador que diz não ao Benfica, Rui Costa também atirou para José Mourinho, e muito bem, a meu ver. Agora, a questão do Marco Silva seria sempre muito difícil para Rui Costa dizer o Marco Silva é o treinador que eu sempre quis desde há muitos meses, que aquela proposta de renovação feita a José Mourinho impede Rui Costa de dizer isso. Mas há aqui um outro detalhe, Vítor Almeida Gonçalves. Rui Costa diz assim que Marco Silva se mostrou disponível. Se calhar outros não se mostraram disponíveis, como Ruben Amorim, por exemplo. Eu não tenho dúvidas, admito, enfim, que eu não possa ter sido pensado, mas tenho dúvidas que fosse realmente uma hipótese séria. Foram falados outros nomes, já aqui ontem, por exemplo, no programa foi mencionado o Cesc Fabregas. Sim. Não terá sido o único. Como? Mas eu acredito que a partir do momento em que Rui Costa percebe que não vai ter José Mourinho, acredito que a primeira opção ou pelo menos que tenha sido o primeiro treinador com quem ele falou. Isso eu acredito. Não quer dizer que ele não tenha pensado noutros, como estava a dizer o Rafael, mas acredito que tenha sido com o Marco Silva com quem falou, até porque temos que nos lembrar que o Marco Silva também termina a época mais tarde, uma semana, do que em Portugal. Tem um convite do Fulham, ainda espera ali uns dias para responder, um convite para renovar. E hoje o Marco até disse que foi difícil tomar a decisão. Foi difícil e cumpriu tomar os timings decisão. todos. Houve ali alguns timings a respeitar, mas acredito que tenha sido a primeira opção. Agora deixa-me dizer-te uma coisa em relação aos 99,99, porque nós estamos a focar-nos muito nesse número, mas temos que recordar outra frase dessa conferência de imprensa, é que José Mourinho também disse que nenhum de nós é parvo e há conversas do Real Madrid com o meu agente. Foi na mesma conferência e foi quase no mesmo pensamento. Portanto, eu aí sou levado um bocado a concordar com o Rafael. É claro que
Rui Costa já saberia o que estava a acontecer. Eu já o disse aqui, desde o início de maio, pelo menos, não desde finais de abril, que se percebia o que ia acontecer, que todos percebemos o que ia acontecer, mas há timings a respeitar. Portanto, como disse Rui Costa ontem, eu gostei especialmente dessa frase, José Mourinho talvez não estivesse, talvez tenha sido apanhado de surpresa com o processo eleitoral do Real Madrid, porque todos achavam que ia ser só um ato referendário, não é? Florentino Pérez propunha eleições, ninguém aparecia, ele era eleito e na semana seguinte José Mourinho estava a treinar o Real Madrid e não foi isso que aconteceu. Portanto, houve aqui mais pedra para partir e mais roupa suja para lavar. Foi muito tempo de espera. Vítor Pinto, estou-te a sentir ansioso por falar sobre este valor, esta percentagem que agora está, digamos, na memória coletiva, 99,9%. O que é que tu fazes desta intervenção de Rui Costa ao aludir a isto? Sabes que neste momento já temos licenciatura, mestrado e doutoramento nesta coisa das datas do processo Mourinho. Portanto, e já há várias coisas em que os dirigentes tentam passar pelas gotas da chuva. Nós já, infelizmente, já até acordámos à meia da noite a pensar nisto. Portanto, já não, como é que diz o José Mourinho? Já ninguém era parvo, então agora comer-nos é muito mais difícil. E isto é tudo muito bonito, mas é subiado mais uma vez, uma expressão que me é muito grata. Por uma razão simples. O José Mourinho não podia assumir até ao dia 17, ou até ao dia 16 anos, desculpa, até ao dia 17, não podia assumir que estava a negociar diretamente com o Real Madrid. Porque não estava dentro do período de cláusula de exceção. Porque se ele assumisse que já tinha um acordo com o Real Madrid, coisa que em termos de decisão estava resolvido desde o final de abril, a partir daí o Benfica podia encostar lá à parede, tal como na questão da inteligência artificial, e perguntar, meu amigo, mas pediu autorização a quem para negociar? Por isso é que o José Mourinho atirou sempre para o Jorge Mendes. E atirando para o Jorge Mendes, disse que nessa semana acreditava que os contactos de Jorge Mendes com o Florentino Pérez, foi a primeira vez que alguém reconheceu publicamente que Florentino Pérez estava no processo, disse que nessa semana, a semana a partir do jogo com o Estoril e antes da última semana do Real Madrid, o Real Madrid Atlético Bilbao, dia 23, que nessa semana o Real Madrid já o contactaria diretamente. Porque só aí é que o podia fazer, porque só a partir do dia 17, dia em que José Mourinho finalmente disse que ia espreitar para a proposta do Benfica, é como outro senhor vinho nem vê-lo, portanto, aí ele já ia olhar para a proposta do Benfica e então já podia também negociar com quem quisesse, encontrar-se com o Real Madrid, apanhar um avião, apanhar o TGV, ainda não há TGV para Madrid, entre o Madrid. Fosse o que fosse, porque dentro daquele período da cláusula do Regabof, portanto, podia acontecer tudo. Portanto, eram 13 dias, porque depois, afinal, percebeu-se que os fins de semana não contavam. Portanto, aí José Mourinho foi muito cuidadoso. Independentemente das conversas com o Jorge Mendes, dos entendimentos verbais, das tais situações que foram todas trabalhadas nos bastidores, o José Mourinho não facilitou 1 milímetro. Portanto, não foi além da linha que lhe podia trazer algum problema se as coisas corressem mal. Mesmo na questão da inteligência artificial, descartou-se imediatamente em relação à imagem com a camisola e lá seguiram as coisas alegremente até as eleições do Real Madrid. É só isto que é preciso realçar, terminando só com este ponto. O futebol tem muito de oportunidade, tem muito das tais circunstâncias que se deparam perante os treinadores. Por vontade de Marco Silva tinha ido em março treinar o Tottenham, provavelmente por vontade de Marco Silva tinha ido treinar o Chelsea. E esteve perto de ser possível. Eu não meto o Milan no mesmo patamar. No Milan ele já estaria numa lista colocada pelo Jorge Mendes, mas não dou a mesma seriedade. Mas também para o Marco Silva, sobretudo no caso do Chelsea, o Benfica não foi a prioridade. Ele queria ter outros desafios, estava desgastado, ele também não o diz, mas estava desgastado com o Fulham, desde os reforços que não lhe deram no verão, desde os reforços que não deram no mercado de inverno, desde a inviabilização da saída para o Tottenham. O Marco Silva também entendeu que no Fulham era difícil crescer. Agora, estava numa lista curta do Chelsea, se o Chelsea obviamente lhe bota a mão naquela altura, não estava agora a treinar o Benfica, mas isso foi como o treinador campeão desta época no futebol português. Se tivesse tido sucesso no Ajax, não tinha vindo treinar o Fogo do Porto. Não é drama nenhum, são as circunstâncias do futebol e esta confluência de oportunidades trouxe Marco Silva até ao Benfica, e isso quanto à partida agora. Rafael, o que é que tu fazes desta intervenção de Rui Costa a lembrar a tal conferência de José Mourinho?
Qual delas? Esta questão dos 99,9 de hipóteses, de informação que lhe tinha sido dada, Eu acho que o Rui Costa quis sempre vender a ideia. continua a ser tema, De na facto, verdade. queria não é? ficar com o Sim. Mourinho. José Mourinho, apesar de ter feito um trabalho, na minha opinião, negativo no Benfica, a verdade é que é um treinador altamente mediático, e Rui Costa não queria provavelmente ficar com a ideia que não fez nada para segurar José Mourinho, porque eu acho que tenho a profunda convicção que na altura em que Rui Costa oferece ou mete o papel à frente de José Mourinho para assinar, ele já sabia que aquele papel não ia ser assinado, já sabia que José Mourinho ia ser treinador do Real Madrid. O Rui Costa não anda a dormir. O Rui Costa sabia do interesse do Real Madrid dizer isso, e sabe que não há nenhum treinador que diga que não ao Real Madrid, por muito que José Mourinho há meses tenha dito que podia dizer que não a Florentino Pérez. E acho que quando toca nessa frase, atira o ónus para José Mourinho e defende-se a si próprio ao mesmo tempo. Achas que o Rui Costa está aqui um pouco a querer, e vou passar a expressão também, limpar-se deste processo aos olhos dos adeptos? Sim, acho que sim. Eu acho que há perguntas que seriam sempre muito difícil resposta para Rui Costa ontem. Aliás, ele ontem não conseguiu explicar o facto de a cláusula de ética não ter sido extinta logo depois do ato eleitoral. Ele virou para outro assunto quando foi questionado sobre esse tema. Tentou limpar-se a imagem. Acho que é de elogiar o facto de ele ter aparecido para falar a todos os jornalistas, oferecer-se para responder a mais uma dose de perguntas, e acho que mesmo que muitas das respostas tenham sido profundamente vazias, acho que pelo menos teve essa hombridade e até pediu desculpa aos adeptos do Benfica por não ter falado mais cedo, e acho que isso é de enaltecer. Agora, há coisas que não têm explicação possível ou que são de muito difícil explicação, e esse processo de renovação é um deles, tal como a tal cláusula de ética é outro tema muito difícil para Rui Costa justificar, mas acho que sobretudo Rui Costa agora quer que a equipa comece a jogar, porque daqui a um mês, se a bola começar a entrar, ninguém vai querer saber da forma como Rui Costa geriu esse processo, porque a memória é muito efêmera no futebol e toda a gente quer saber se a bola entra ou não entra. Muito rapidamente, Vítor, Rui Costa, saibam deste processo? Rui Costa falou numa posição muito confortável, porque deixou que tudo acontecesse. Teve tempo para preparar. Ou seja, foi aquele pugilista que ficou ao canto do ringue a ser socado e esperou até ao fim para falar. E quando o fez, falou já com toda a informação. E isso deu-lhe uma enorme vantagem. Rui Costa ontem foi muito assertivo, porque respondeu a todas as questões, ou a muitas das questões que nós fomos aqui colocando. E conseguiu ser convincente em muitas das respostas que deu. Em algumas não foi tão convincente, é verdade, Para fechar, mas conseguiu ser na maior parte delas. Portanto, eu acho que sai bem deste processo.